Olá, boa noite a você que acompanha a TVU. Os meus convidados de hoje são anfitriões de boa parte de Porto Alegre. A cada dia, a cada mês, a cada ano, vão rumo aos 50 agora. 50 anos, daqui a 2 anos eles vão comemorar, com uma grande história para contar. A gente vai antecipar um pouco dessa história esta noite. Recebo Elson e o Chico do Barranco, uma das mais tradicionais casas de Porto Alegre, sempre de portas abertas. A gente vai falar sobre 2 datas apenas que eles não abrem ao longo desta edição do 21h30, que está entrando no ar no canal 55 UHF 11 da NET, em tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook, facebook.com/tvuplay. Vá lá, curta, interaja conosco. Aproveita, vai lá agora. O programa está entrando no ar, você também pode nos ver no Facebook. Fique com a gente. Em 1969, Porto Alegre ganhava uma casa que até hoje está no mesmo lugar e que a todo momento alguém diz que eles vão abrir uma filial e eles não abrem. Há pouco tempo era aqui na Zona Sul, rapaz. Vocês não vão abrir filial mesmo, hein? Boa noite, prazer em tê-los aqui, Elson e Chico. Muito obrigado pela presença, né? E obrigado pelo Barranco que nos recebe tão bem sempre que a gente vai lá, e no meu caso há uns 30 anos mais ou menos, né? Boa noite, Elson, boa noite, Boa noite, Felipe. Boa noite, Felipe, é uma satisfação muito grande estar contigo. A gente acompanha há muitos anos os teus trabalhos, todas as TVs e rádio, enfim, e a tua vida na comunicação do Rio Grande do Sul, que nem a minha e do Chico é a nossa vida dentro do Barranco, é mais ou menos parecida, as vidas são parecidas, cada um no seu rumo. E as fofocas existem muito, nós abrimos outros restaurantes, mas a minha idade não me permite. O Chico é mais novo que eu, pode ser que ele consiga. Agora eu estou na descendente, já cheguei lá em cima e daqui um pouco eu estou descendo. Então eu quero mais me acalmar, mas a gente tem muito orgulho de trabalhar todos os dias, né, Felipe? Tem algum mês que não saiu uma notícia, o Barranco está abrindo um Barranco 2 em tal lugar, acharam um barranco na Zona Sul, acharam um barranco no centro e eles vão montar até um mês. O barranco é ali na Protásio, é só ali. Subindo ou descendo a Protásio, como diz o REC. E REC. ali já nos mantém, já nos ocupa bastante, né? Nós temos um trabalho que o Elson já falou no início, muito forte. A gente se dedica 24 horas por dia, a gente abre mão da nossa vida pessoal para estar lá trabalhando. Então, filial é uma coisa que a gente nunca pensou, porque a gente achou que a gente está sempre lá, está sempre um de nós dois lá. Às vezes está os dois juntos. Tem momentos que está os dois juntos, no domingo, no sábado, porque a gente entende que o cliente precisa e merece ser bem recebido. E acho que filial é uma coisa que fica meio sem identidade no nosso entendimento. Teve um caso, vocês vão lembrar bem desse caso, mas a pessoa pegou e me ligou assim, não, agora está certo. Porque eles arrumaram o local certo. Eu vou dizer o nome, porque também não tem. É aqui onde a casa do Marquês montou aqui na Zona Sul. Porque ali é um local alto, é um barranco mesmo. Então ali tem tudo a ver com eles, agora vai. E isso faz uns 10 anos, eu acho. É, mais um pouco. Mais, talvez. Eles já nos ofereciam a casa. E eu me lembro assim, mas aquela vez, e as pessoas... Eu digo assim, mas eu não vou, não consigo falar com eles, eu não vou dar notícia. Não, pode dar, que agora dá certo. Ainda bem que eu não tenho a notícia. Eu fui lá para ver. Na verdade é o seguinte, Felipe, a gente... Eu posso confessar uma coisa, eu acho que a gente é um pouco medroso. O máximo que a gente conseguiu fazer é botar o barranquinho do lado do barranco e fica embaixo da asa que a gente consegue controlar. Porque eu acho que realmente um pouco de medo pela distância, como nós somos muito centralizadores, tanto o Chico que nem eu, a gente ia ficar muito em cima. E aí a gente perdia a periferia da visão do negócio, entendeu? Então eu acho que isso segurou bastante. Tivemos experiência com alguns colegas que abriram outras casas, não se deram bem, ao contrário, tem outros que se deram muito bem, entendeu? Então eu acho que falta foi um pouco de medo, de capacidade e de medo de não ter aberto outras casas. O Chico já estava por lá, correndo por lá, mas tu chegou antes dele, tu tá 46 anos. Eu entrei lá em 1º de maio de 1971.
Dia do trabalho. Dia do trabalho. O meu dia é dia do trabalho. Ou seja, depois, era um bom dia para começar a trabalhar. E depois disso, uma vez eu comprei a churrasquita lá no centro, também na Riachuelo, dia do trabalho também, 1º de maio, eu inaugurei também quando eu assumi. E o dia do trabalho para mim é uma identificação muito grande, tanto é que eu sou devoto à Nossa Senhora do Trabalho, e lá no Barranco tem uma estátua, inclusive doada pelo padre lá do Santuário Nossa Senhora do Trabalho, lá em cima, naquela vila, como é que é? Me esqueço agora, na Vila do Trabalho, lá em cima. É a PI ali, não? Não, é lá, passando, quem vai para Protagem fora, à esquerda, lá em cima ali, Itati, naquela região ali, tem a Nossa Senhora do Trabalho. Eu sou devoto da Nossa Senhora do Trabalho e tem uma estátua no Barranco, Bento. Eu acho que é tudo a ver com o trabalho, né, Chico? Eu acho que sim, né? O Elcio começou, eu comecei em 81, março de 81. Mas o senhor estava por lá? Eu já estava, sim. Meu pai começou antes do que eu, mas eu corria eu brincava com as pedrinhas também. O Chico tem uma história engraçada, Felipe, que eu acho que ele nem se lembra. Tem uma época, a gente teve problema de água, e daí faltou água para algumas coisas, para botar em banheiros, essas coisas assim. E o vizinho do lado tinha uma piscina, e ele cedeu a piscina para pegar água. E daí o Chico era piá, e ele foi lá buscar água com os baldes, e eles não sabiam, e os cachorros vieram com tudo, por cima do Chico tinha 2 pastores alemães desse tamanho, e o Chico pegou o balde e botou na cabeça do cachorro. Se salvou. Ele tinha 12, 13 anos. 12, 13 anos, deu desespero. Era o que tinha pro momento. Isso aí são coisas que aconteceram. Histórias do Barranco, né? São coisas antes de começar, né? O Chico não trabalhava, ele vinha lá, o pai dele trabalhava comigo, ele vinha lá fim de semana... correr, brincar, comer batata frita, essas coisas aí e tal. Então, essa é uma tradição de vocês, né? Quer dizer, vocês assim, o Chico já estava lá, o pai dele trabalhava lá, os teus filhos, tu trabalha lá, também estão lá, quer dizer, tem essa coisa da gente levar a família para lá, né? Tem essa coisa do restaurante familiar também, né? É um restaurante onde se fecha muito negócio, é um restaurante onde se faz muita festa, é um restaurante que congrega muito, mas tem a questão da família mesmo. Né? Sem dúvida, viu, Felipe? Tanto é que a gente ganhou vários prêmios de ser um restaurante nacional com pouco tempo até de permanência. Tem outros restaurantes na cidade de Porto Alegre que têm na sua fundação mais tempo que a gente, mas a gente conseguiu, com o passar do tempo, apesar que por 50 anos é bastante tempo, trazer esse estigma de ser um lugar tradicional, de ser um lugar família, de ser um lugar onde as pessoas vão, onde nós já estamos na 4ª geração de descendentes que são assim, o bisavô, o avô, o pai já está o neto. Então a família toda gosta de lá, por ser um lugar de fácil acesso, um lugar que está sempre aberto e um lugar como nós estamos sempre lá recebendo. Então é isso que tu disseste. Né? Eu me lembro que eu trabalhava na RBS uma vez, em década de 90, e por um motivo atrasou o voo 100 da Varig. Né? O Galvão, era um jogo no Beira-Rio, e o Galvão ia transmitir o jogo, e atrasou, aquele negócio assim, bom, e agora, onde é que vamos levar para almoçar aí? O pessoal perguntando, o pessoal da Globo ligando de lá. Eu disse, não se preocupe, o único lugar que Porto Alegre vai estar aberto mesmo é o Barranco, não se preocupe. E aí os caras assim, mas o Galvão não sei se vai querer isso. Eu disse, azar do Galvão, é o único local, 3 da tarde em Porto Alegre, a hora que estava previsto chegar o voo. E isso aí, não, e eu peguei, e uma parte da equipe da Globo tinha chegado antes, e eu peguei e disse, olha, vamos pro Barranco, almoçar no Barranco. E todo mundo preocupado, porque o Galvão é aquela figura, né? Uma figura, ele é muito querido quando a gente conhece, mas tem umas preocupações em excesso de vez em quando. Aí o cara tocou o telefone no meu celular, eu estava lá já, o cara assim, o Galvão disse que o único lugar que ele pode ir em Porto Alegre é o Barranco. Estão mandando ele para cá, nós estamos tudo aqui mesmo. Né? Tem esse negócio, né? Vocês viram, é a casa de tempo mais aberta do dia, né? Você abre às 11 e não tem hora para fechar, praticamente, né? Estimulmente 2 horas, mas não é assim. Mas tu quer ver uma coisa, por exemplo, a semana passada teve um show aqui no Beira-Rio. Sim. E aí a McCartney. E aí a casa lotou às 1h30, 2 horas e foi até às 3 entrando gente. Então a gente não limita, não tem horário britânico, a gente vai se adaptando ao público. Essa que é a verdade. 2 horas é um limite, mas se tiver entrando gente, vai mais. É um fato curioso. Na verdade é o seguinte, eu mais de 100 vezes lá no Barranco eu vi o sol nascer, eu trabalhando lá dentro. Mais de 100 vezes.
Nesses Só? 40. Eu achei que era mais. Não, só 100 vezes, eu achei que era mais. Não, até. mais de 100 vezes, não sei quantas vezes. Algumas vezes eu vi o sol nascendo, saindo do barranco, então tu já tinha ido embora antes. Estou dizendo que não sei quantas vezes, mas mais de 100 vezes é o número que eu... Se uma época diferente, que nós ficava aberto até mais tarde, por outros motivos também, mas uma cidade mais tranquila também, a gente ficava realmente... Eu me lembro que às vezes, quando o pai trabalhava, eu ficava com ele, às vezes saía tarde mesmo, o sol nascia mesmo. Quando eu era... O pai do Chico era muito da noite, gostava muito da noite. Então eu e ele, logo que a gente foi para... que eu estava lá, ele chegou também para trabalhar comigo lá, nós começamos a fazer um super fecha, nós chamávamos. Fechava às 2, eu e ele ficávamos até às 5 da manhã, 2 garçom, um assador, eu na copa e no caixa, e ele ajudando ali, ficavam até às 5 da manhã. Então eu falei, aberto, eu falei que mais de 100 vezes, porque eu não sei quantas vezes foram. Agora, na época não existia assalto, não existia problema de droga, também não existia, e era mais... A noite se resumia o seguinte, depois de certa hora, uns bebum de madrugada e tal, e nada mais, entendeu? O pessoal que ia para o Treviso, aí a gente pegava um público lá no barranco também disso, que era muito importante, e daí isso formatou também bastante coisa. Tu chegou em 71, o barranco é de 69. 69. Né? Como é que é a inauguração do barranco em 69? Quais são as histórias que vocês conhecem da inauguração? Por que o barranco ali? Qual era Porto Alegre daquela época? E o que vocês conseguem resgatar através do que as pessoas contam para vocês? Não, na verdade é o seguinte, o barranco era uma casa para alugar, um colégio, antes era um colégio infantil e tal, e daí era uma casa para alugar. E tinha um pessoal que estavam se formando em arquitetura, na URGS. E daí eles foram ver, queriam alugar esse local e fizeram um trabalho não sei se era de conclusão, o que fizeram o trabalho, e que fizeram uma maquete do barranco e tal. E o pai da Júlia, de uma das estudantes, tinha um bar azul na Riachuelo. E aí eles chegaram, se reuniram, eram 5, 6 pessoas, até 2 moram em Florianópolis, hoje eu não me lembro o nome deles, estão vivos ainda. E a Júlia foi morar em Belém do Pará. Aí eles fizeram o seguinte, eles fizeram um trabalho do barranco em si, uma casa, e levaram para o pai da Júlia. Disse, olha, o senhor que é dono de bar, mas queria ver se a gente botava junto esse bar aqui lá na Protásio, assim, assado. Aí ele pegou os papéis, aí ele olhou, e era muito grande, ele tinha um bar pequeno, aí ele olhou, depois de uma semana, 2 semanas, devolveu, disse, olha, vocês podem abrir o restaurante de vocês, eu não vou participar, porque o meu restaurante é muito pequeno, não tenho condições de pegar esse tipo de obra, era uma obra grande. Sim. Aí passou uns tempos, eles se formaram, e aí ele chegou e disse, toma aqui o projeto está aqui, se tu quiser um restaurante, porque ninguém de nós vai seguir no restaurante. Aí ele chamou o falecido Santo e o falecido Albino, que era o dono da churrasquita na Riachuelo. Sim. O bar azul era aqui, entrava pelo lado, churrasquita, né? Riachuelo 331. E aí eles levaram, chamou o Santo e o Albino, o Oswaldo da Silveira, e falou, vem cá, tem um projeto aqui assim assado. Aí eles foram ver e encararam. Aí começaram a fazer o projeto, entendeu? Depois a gente modificou bastante, mas o projeto inicial, atrás era tudo aberto, nós estamos fechados hoje, enfim. Na verdade, começou assim o barranco. E ela grupo, portanto, não era um dono apenas, não, grupo de pessoas, eram um grupo de 3 sócios. 3 sócios, 2 irmãos e uma pessoa. Na primeira, o que aconteceu? Tinha aquele salãozinho de dentro só fechado e o resto tudo aberto ali no barranco, tudo aberto. O que aconteceu? Puxado, né? Era um puxado. Abriram 11 de abril, deu um calor, maio. Metade de maio em diante caiu um invernão daqueles. Aí não entra ninguém, tudo aberto. Aí o Oswaldo da Silveira disse, foi embora. Aí vendeu para um outro irmão do Santo e do Albino, foi falecido Ernesto. Tá, daí ficaram aí. Aí o Albino perdeu a esposa. E aí me chamaram para mim, eu trabalhava no barril. Se eu quisesse assumir lá com ele, para ajudar eles já me conheciam, porque eles se criaram com meu pai. O que aconteceu? Fui para lá, quando eu fui lá, Felipe, nós tínhamos 8 funcionários. 8. Aí a gente começou a trabalhar, e aí entrou o Chico e hoje em dia nós temos 80. Tu não pensa que tu vai dizer essa frase impunemente aqui. Ele disse assim, eu trabalhava no barril. Onde é que era o barril? No Beira-Rio. Barril era no Beira-Rio. E era do Esporte Clube Internacional. Sim, do Esporte Clube. O que tu fazia no barril? Um gremista lá no barril? Eu dei a minha contribuição para o Esporte Clube Internacional. Muito ajudei o Inter. Vou te contar uma história, Felipe.
Na época, a gente fez vários... Ou seja, esse é um clube que não tem nenhum preconceito. Não tem preconceito nenhum. O Esporte Clube Internacional pregava um gremista. Eu vou dizer uma coisa para ti, fizemos duas festas para os presidentes da República, na época que entravam, tinha um jogo da seleção brasileira, ou algo, não sei o quê, 2 vezes. A gente fez festa lá em cima, no Salão Nobre. Mas não mudou o assunto. Tu era funcionário, carteira assinada. Esporte Clube Internacional. Heraldo Herman, grande Heraldo. Muita honra, Heraldo Herman. Grande. Pai do querido João Patrício, que hoje está no vice-presidente. Carlos Steffman era o presidente quando eu fui para lá. E o Heraldo Herman era o diretor. Ele que comandava tudo lá, Heraldo Herman. Ele vai lá no barranco, de vez em quando ele conversa comigo. Querido amigo. Grande agora ele não está muito bem de saúde. O Patrício me disse que ele está mais em casa, mas está bem, está forte. Não, mas o João está lá no Inter, lá como vice-presidente, uma figura. Mas isso também, vocês ficaram bem, né? Vocês ficam bem com o Grêmio, ficam bem com o Inter, está tudo bem, né? Eu acho que o barranco, por ter tanto o Elcio Gremista e eu Colorado, mas temos que ter esse respeito. Nós dois nunca se metemos em futebol. Nós temos nosso clube, temos nossa escolha pessoal, mas a gente interage com todos. Até porque tu tá com a camisa mais azul e ele com a camisa mais vermelha. A gente interage com as duas direções. Já tem um caso de semana, agora mesmo estava o presidente do Grêmio e o presidente do Inter, segunda-feira no Barranco. Entendeu? Os dois estavam lá. O Romildinho e o Marcelo são frequentadores. Mostra que a casa ela tem, acima de qualquer tem uma história maravilhosa. Ela tem uma história que agrega isso, né? Na verdade é o seguinte, quer ver uma coisa? Eu tanto vibro com os colorados como com os gremistas. Os caras sabem. O falecido José Asmus era muito meu amigo, ia na minha casa, na casa dele. E um dia ele foi campeão brasileiro. Você lembra? Sim. E aí ele chegou lá no barranco e com uma faixa me enfaixou e eu trabalhei a noite toda servindo eles, com o maior prazer. Aí o Marco Aurélio me tirou uma foto minha, saiu no jornal dele, na 0 Hora. Tá? Essas coisas são normais, entendeu? Essa é o bom do barranco e ninguém briga por causa Tem uma dele, história, não sei se aconteceu só uma vez, mas tem uma história maravilhosa que é aquele gauchão que estava encaminhado para o Grêmio e o Inter virou. Que vocês já estavam com as toalhas azuis na mesa e saíram trocando por toalha vermelha. Não vamos brigar também. Mas é uma brincadeira que foi feita, porque a toalha é vermelha, não que ela seja do Internacional. Sim, claro que existe um motivo, porque a toalha vermelha, para alimentação, ela tem um apelo visual, um apelo maior. Não que é vermelha porque é do Colorado. Claro. É vermelha porque existe uma... Mas a gente, para contrapor, a gente comprou os azuis, né? E quando trocava, a gente trocava. Às vezes, naquele momento, a gente meio se atrapalhou, mas depois deu tudo certo, né? Essa eu me lembro bem dessa história, porque era o seguinte, era aquele... 2011, o Grêmio ganhou de 3-0 no Beira-Rio, o Grenal era no Olímpico, né? No Olímpico, e aí vocês não vão adiantar o serviço, 3-0 não tem volta, né? Colocaram as toalhas azuis para ver. Vai vir os gremistas para cá para comemorar hoje. E aí o Inter virou. E teve quando o Juventude foi campeão gaúcho, uma parte da torcida que estava foi comemorar porque sabia. Vou deixar a marca. Não, nós também deixamos a marca. Os dois clubes ganharam, que foram comemorados ali. Poucos. Meus amigos gremistas, quando ganham, que eu ligo para comentar, estamos aqui no barranco, vem para cá. Não vou também, eu exagero, mas parabéns, viu? Uma das histórias dos maiores movimentos nossos foi quando o Inter foi campeão lá no Japão. A gente começou às 10 da manhã. Isso. A gente fez um café para os funcionários domingo, porque o jogo era cedo, acabava às 10, parece. Exatamente, era 6 da manhã, 7 da manhã. O jogo era 6, 7 da manhã. Para o Brasil, se terminava umas 10 da manhã. E daí a gente fez café para os funcionários e tal. E aí, antes de acabar o jogo, começou a chegar gente. E a gente ficou direto, Felipe, com a equipe. Até a meia-noite tivemos que fechar a casa, que estava todo mundo exausto, sem condições de trabalhar. Mas foi um dos maiores movimentos. Chegou... O Marquinhos Crefo botou um trio elétrico na frente, fecharam a protagem ali, foi uma coisa fantástica. Eu não sei se é o recorde do barranco de permanência. Inclusive tem uma foto que eu vou te trazer que tu está em cima perto do carro de som, eu separei nesse dia lá. Não, no dia do Mundial não, no dia do Mundial estava no Japão, então pode ser Libertadores. Pode ser Libertadores. Desculpa, Libertadores nós vamos para lá. Sim, tá. Mas eu não sei se é o recorde de permanência na casa enquanto cliente. Mas o Adão Oliveira contava uma história que ele passou 18 horas dentro do barranco. Ele chegou às 11, né, e era
3, 4 da manhã ele estava lá, porque ele almoçou com alguém, aí depois chamou a outra pessoa para lá e foi. E aí tinha uma negociação política que estava em andamento, não lembro o que era, e ele se estendeu e ele não saiu de dentro do barranco. Ele disse, não, as pessoas vinham lá e nós fazendo a negociação política dentro do barranco. E eu citei tu, Adão. Eu disse, não, quando eu queria que os caras pegassem, soltassem desse alguma facilidade, eu mandava servir um chopp. Quando o negócio se encrencava, e eu só no café, Felipe, eu só no café. Eu tinha que me manter negociando com todo mundo. Eu soltava um chopinho para os caras, ver se os caras relaxavam. O Adão era uma figura, né? Pelo horário, então podia ter. Não, as coisas assim. Tem 2 dias só por ano que vocês fecham. Como é que é isso? Fechar mesmo é um dia só, que é Sexta-feira Santa. É o único dia que a gente fecha, não abre a casa. Sim, perfeito. Agora, dia 24 a gente trabalha de dia, à noite a gente fecha. 24 de dezembro. Para dezembro, e dia 31 também faz 2 até anos. Até às 17 horas. A gente trabalha do dia até às 17 e fecha à noite. Depois que eu tive problema de saúde e tal, o Chico e o Júnior não quiseram mais abraçar meia-noite. Não, querem passar meia-noite com a família, né? Então a gente também deixou para os funcionários. Em casa, que virava um Réveillon ali também. Né? Virava um Réveillon. Muito forte. Muito forte. Mas, e aqui em Porto Alegre, à 24, à meia-noite, tem pouca coisa aberta. Então era um público assim, era uma loucura de gente. A gente passava trabalhando assim, incansável. Se deixar a casa aberta até de manhã. Até amanhã, é impressionante. É impressionante. Tinha que abrir o meio-dia, então tinha que ter um tempo de fechar, né? Não, mas é um negócio maluco mesmo. Isso é outra coisa. Eu me lembro assim, dezembro tem muito aquele encontro de pessoal que vem de fora de Porto Alegre, quer se encontrar lá. Então as pessoas vão montando aquelas mesas. Então a gente chega no barranco ali, dia 20 de dezembro, se você vai encontrando alguém que está fora. Né? As pessoas viram ponto de encontro mesmo. Né? As pessoas têm essa característica. E eu me lembro de algumas vezes de ir para não é uma confraria formal isso, mas de ir para lá como uma confraria, assim, a gente sentar meia dúzia de amigos e vai chegando. Fulano está na cidade, vem para cá. E aquilo vai se estendendo. Né? Vai se estendendo. Na verdade, dia 24 de dezembro, tem as confrarias do barranco que existe, umas há 20 e poucos anos, outras há 18, uns já mandaram enquadrar, enfim, tem uma série de confrarias no dia 24. Na verdade, o barranco ele tem confraria, começa segunda-feira, ele vai praticamente a semana toda, né, Felipe? Porque segunda-feira tem várias confrarias, né, Chico, fortes que se encontram, e daí começa segunda, terça, quarta, são vários grupos. E nós temos há anos isso, há muitos anos, tanto é que temos até placa lá, confraria. Pessoal que já faleceu e tal, a confraria que dura mais de 40 anos, eu acho. Mais de 40 anos. Como é que é a história de vocês terem uma casa com mais de 40 anos em Porto Alegre? Porque vocês já viram muitos concorrentes abrirem e fecharem. Né? Como é que é isso, manter uma casa com essa tradição? Eu acho que o primeiro, me permite, ao Santos, é trabalho, né? Sem muito trabalho, tu não vai conseguir isso. E segundo, a preocupação que o El sempre me passava de ter qualidade, né? Não poupar nenhum esforço para levar na mesa do consumidor o que há de melhor. O barranco sempre foi, apesar de ser uma casa antiga, mas de tempo, sempre foi uma casa na vanguarda. Nós somos a primeira casa a trabalhar com carne Angus certificada. Nós somos a primeira casa a trabalhar com carne subprecoce. Nós somos uma casa a trabalhar com carne búfalo. A gente sempre teve na ponta. O barranco, que essa parte que o Elcio cuida, sempre buscou o que tinha de mais novidade de qualidade. Então, estou aliando trabalho e qualidade, e com preço justo e um horário bacana, no lugar bem, eu acho que são esses fatores que nos permitem chegar a isso com essa vitalidade. Porque algumas casas chegam com 50, mas não chegam com a vitalidade que o barranco está. O barranco chega hoje com a vitalidade na plenitude dele. Na plenitude, o barranco, a casa está funcionando sempre. Então, ele não chega com 40 devagar, ele chega com 40 na juventude, assim, com trabalho, com movimento e com muita qualidade. Eu acho que é o seguinte, eu digo uma coisa do barranco. O barranco é uma cadeia aberta. Tu vai entrar lá todo dia, só que tu não pode sair lá de dentro. A gente se doa. É que nem o Chico falou, a gente abandona a família, a gente abandona tudo para se doar ao trabalho. Tem sucesso? Tem. Tanto eu disse uma coisa, eu não tenho um afiliado na vida. Antes eu trabalhava no barranco, o cara me convidava, precisava que tu
crismasse, eu batizasse meu filho, eu não tenho que trabalhar, eu não posso, então não tenho filho. É uma coisa engraçada. O batizado dos teus filhos, tu foi todos, a crisma todos, tá tudo tranquilo. Batizado. Ele tá parando pra pensar. Pensando, batizado, tu deve ter feito no barranco. Trocava os horários. Não, aí era cedo da manhã. Então são coisas assim que a gente se doa. E essas coisas que nem o Chico falou há pouco, qualidade, a preocupação minha sempre é o melhor, entendeu, Felipe? Nunca é o melhor preço, sim o melhor produto. A gente vai atrás do melhor produto. Isso me deu um conhecimento. Depois que eu tenho uma propriedade rural com 20 e tantos anos, me deu um conhecimento melhor na carne também, nos produtos de ovinos também, entendeu? Tudo isso ajuda a manter. E a nossa preocupação, que o Chico falou, qualidade, sempre qualidade. E para a gente se manter, tem que ser assim, senão tu não tem manter, entendeu? Se a gente recebe dos clientes lá, ele recebe diariamente, eu recebo também menos, mas é o Chico e o Júnior que trabalham mais no público. Eu estou mais na retaguarda hoje em dia, estou mais resguardado. Eles recebem dizendo, a carne permanece a mesma coisa, está melhor agora, enfim. Esses elogios que mantêm a casa, isso que ajuda. Qual é o corte que mais sai? Tem vários cortes que empatam, aí não vou dizer assim, a picanha sai bem, é uma das cortes que sai bem, costela sai bem. Tem semanas que entrecô e vazio também, o filé mignon, porque ele muda muito por causa da cozinha, né? Que sai muito prato na cozinha, o filé mignon. Mas picanha, costela, dos assados são os que mais saem. Depois vazio, entrecô e o lombinho de porco. O lombinho foi inventado é uma criação. Por nós lá, Quem é que inventou o lombinho? Na verdade, o lombinho de porco foi criado, não foi por mim, foi criado pelo falecido Santo lá e o Osvaldo, que eles tinham na churrasquita, tinham um lombinho de porco sem queijo. E daí, só que eles cortavam ele diferente. E aí, hoje em dia a gente corta, eles começaram esse corte longitudinal, mais fino, que ele assa em 10, 15 minutos. E aí, colocando o queijo parmesão com o suíno, o lombo ele é magro, então tem um bom casamento de paladar. Mas quem é que botou o queijo parmesão em cima do... O falecido Santo. O falecido Santo. Ele que inaugurou o barranco. Porque dos pratos que a gente pode dizer assim, tradicional do barranco, talvez seja o prato mais tradicional. Sim. Né? É um prato que a gente só encontra no barranco. Assim, ou a gente identifica com o barranco. Uma ligação mais... né? Costela, você tem em outras churrascarias, vazia, na picanha e tal, mas lombinho com o queijo, remete a gente para o barranco. Sim. Isso é muito forte porque as pessoas identificam muito. Tu está em qualquer lugar, é lá onde tem aquele porquinho com queijo, é lá mesmo. Então as pessoas lembram. E o carrinho da salada também, que é uma coisa que remete ao barranco, que é o único lugar no mundo que tem um carrinho que vai nas mesas. É verdade. É o único lugar, não tem outro. É verdade, essa é outra situação. Eu não me lembro quem uma vez, deixa eu ver, que era uma pessoa vegetariana e estava conversando comigo, e a pessoa, eu adoro o barranco, mas acabou de dizer que é vegetariana. Aí ela assim, não, mas tem aquele carrinho com salada que é uma maravilha. E eu parei para pensar assim, mas alguém que vai lá para comer carne, comer salada. Se para com isso, né? Eu vou lá comer carne, né? Não, mas a gente vende muito salada. Por sinal, uma brincadeira aqui. Eu vou lá comer carne e eu vou lá comer bauru, né? Bauru é só para... um código especial, né? É o bauru mais caro de Porto Alegre. É o bauru mais caro de Porto Alegre. Esse é o seguinte, o bauru era Marco Aurélio, eu vou contar essa história, Miguel. Marco Aurélio e Marcos de Vosque, que fechavam a 0 hora muito tarde, né? Iam pro barranco, chegavam no barranco, não estou a fim de comer carne pesada. Faz o seguinte, tem pão, então vai lá, pega uma carne especial, faz um bauru, inventaram o bauru, que era para uma da manhã, pouco da manhã. E um dia eu entreguei no rádio, né? E aí no outro dia foram lá te incomodar. Não, mas que história é essa do bauru? O Felipe Vieira tá falando na rádio. Criei confusão os caras. É bom. E pegou uma febre do bauru, eu achei que tiveram que parar, virar uma casa de bauru aqui, daqui a pouco vamos parar com isso. Porque ele é diferenciado, filé mignon mesmo, grosso. É uma maravilha, mas não é... Tomate, queijo e salada e deu, não tem condimento e ovo, Era uma maravilha, mas eu dizia no rádio, o melhor bauru de Porto Alegre, porque criei confusão com eles, que as pessoas chegavam lá, não estavam no cardápio. No segundo bloco eu sigo conversando com o Elcio e o Chico a respeito do barranco, outras histórias com essas duas figuras de Porto Alegre. O 21h30 volta em instantes.
Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Volto com o Chico e o Elcio. Estava perguntando para eles aqui, né? Desses clientes tradicionais. Há pessoas que vão, não sei se é todos os dias, mas todos os dias que eu vou, elas estão lá. Mas nós lembrávamos de um agora. Quem? Sérgio Porto. Sérgio Porto. Né? Tem uma história engraçada, Felipe. Tem alguns clientes, nós tínhamos um químico, o Ricardo de Manha até faleceu, ele ia todos os dias no barranco. E quando ele não ia no barranco, ele avisava: agora eu estou de férias, vou para o Rio de Janeiro, vou ficar fora tantos dias e volto. Ele sentava na mesma mesa, sempre. Na época se fumava, inclusive. E ele fumava e guardava a bagana do cigarro, que cada bagana do cigarro era um chopp. Então tem umas coisas engraçadas. Bacana. Ele não tinha aquele negócio da bolachinha, ele controlava pela bagana de cigarro. Enfim, mas tem tantos clientes que vão diariamente, tem clientes que as pessoas às vezes dizem: eu não sabia que o barranco tem galinha com arroz. Às vezes os jovens vão dizer: pai, mãe, vamos lá no barranco. Mas eu não quero comer churrasco. Não, vou comer uma galinha com arroz. Não, mas lá é churrascaria. Como é que tem? Não, tem galinha com arroz, entendeu? Tem carreteiro maravilhoso. Então essas coisas, é só, até nem tá tem alguma coisa no cardápio, mas só o barranco se perpetuando, ficando muitos anos, para mudar um pouco o sistema. Falando em carreteiro, em lombinho com queijo, que a gente falou no outro bloco, arroz com galinha, vem um livro 2 do barranco ou não vem o livro 2 do barranco? Não, do livro, nós fizemos, do barranco, nós fizemos uma revista, 3 revistas, depois nós paramos. Depois o Elcio lançou o livro dele. Um livro, eu e minha filha. Eu e a Nádia. Daí eu e a Nádia, exato. Agora teria que parar novamente para escrever. Ideias não faltam e receitas também não, Felipe. Histórias? Histórias muitas. Aí eu teria que... Minha filha mora lá fora, lá em Nova York. Onde é que ela mora? Mora em Nova York. Mora em Nova York? É. Fala, Nádia Furini. Boa noite, Felipe. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Estou dando um oi de Nova York para falar do De Pai para Filha, 100 Melhores Receitas, livro que escrevi com o pai em 2011, onde produzimos as receitas do barranco, as receitas lá de casa, o barranco sendo a extensão da nossa casa, e esperamos que os leitores e todo o pessoal que algum dia tenha dado uma passada de olhos, pelo menos pelo livro, tenha aproveitado e possa refazer estas receitas nas suas casas. Este foi o objetivo. Então, o pai e o Chico estão aí, podem dar mais detalhes de quão bom, mas trabalhoso é o restaurante, mas extremamente de alta recompensa. Um beijo para vocês. Essa moça trabalha em um dos locais que os jornalistas, ela não é jornalista, mas que os jornalistas adorariam trabalhar, né? Ela segue trabalhando no Wall Street Journal, né? Exatamente. É uma figura agora ela encantadora. assumiu um cargo lá. Ela trabalha na área comercial do... promoveram ela agora esse mês. Ela assumiu um cargo maior. Ela estava há 12 anos lá dentro já. E o paizão orgulhoso. Mais de 12 anos lá. Mas ela, esses dias nós estávamos falando, quando ela mudou de residência, pai, quando é que eu vou? Tem que ficar um mês aí contigo, uns 20 dias aí, para a gente elaborar e tal. Daí a gente pode. Porque tu vai para lá e tu faz churrasco lá, né? Faço. A churrasco lá, a carne é muito boa lá, viu, Felipe? A carne dos americanos é boa. Eu faço churrasco lá com eles. Eu perguntei para vez, uma das vezes que eu estive com a Nádia em Nova York, churrasco, aquela só quando o pai vem. Até a gente faz e tal, algumas coisas, mas quando o pai vem é que. Mas daí os amigos ficam sabendo. Umas 10 pessoas, quando vê, tem 30. Vira um restaurante, né? Eu me preparo já, porque eu sei que vai vir chumbo grosso. Mas também, é uma satisfação muito grande, realmente. Não. É bom. É legal, né? Porque, afinal de contas, tu tá com 2 filhos? Eu tenho 2 filhos. Um de 35, que um certo tempo trabalhou conosco,
Depois ele está fazendo um voo solo aí, trabalha num restaurante pequenininho no centro. E eu tenho de 14, né? Então, de 14 está estudando ainda para se aperfeiçoar, né? Quantos mais? Eu tenho a Nádia e o Júnior e tenho uma enteada só, a Andréia. A Andréia, filha da Ana, da minha mulher. Que a Andréia é a mulher do Marcelo. E tem o Antônio, meu neto, que é o nenê. Do Júnior tem o Pedro Paulo e a Natália, que já são grandes. Já tem, o Pedro Paulo vai fazer 21 anos, a Natália vai fazer 20. E a Nádia tem a Estela, lá em Nova York, que é a minha neta, que tem 10, vai fazer 11 anos. Tu não tem netos ainda? Não. Eu tenho quatro netos. É uma outra história, né? A família sempre ela nos acompanha, né? E ela entende que o nosso trabalho é esse, que nós falamos no início do primeiro bloco, que a nossa dedicação é constante, mas a gente faz com muito, porque o trabalho, quando faz com satisfação, não é trabalho, né, Felipe? E o orgulho hoje de saber que o nosso restaurante ele é visitado por tantas pessoas de fora. Alguns prêmios que a gente aqui poderia falar, churrascaria mais lembrada dos gaúchos, prêmio tradição, o melhor lugar para tu levar um cliente amigo, um turista, né? Nós fomos reconhecidos pela Copa do Mundo agora com excelência, né? Nós temos uma mensagem do The Guardian, um jornal inglês, que cita o Barranco como um lugar que recebeu bem os turistas, após, né? Então a gente fica muito, muito contente. Isso aí quando a gente está um pouco cansado, às vezes que tem poucas desanima, a gente vê isso, nos motiva para continuar. Eu falei do Galvão, do Galvão Bueno, que eu me lembro bem dessa história do Galvão, mas o Luciano do Vale era outro que ia direto. Verdade. E todos os... Kleber Machado, todo o pessoal exemplo, que vem. O Cajuru, né? Eu me lembro de vários, assim, na época que eu trabalhei com futebol, que a gente pegava e ia fazer jogo, depois ia todo mundo... O exemplo foi agora, né? Nos jogos do Grêmio, a Sport TV, a TV Globo, que vem todos os jornalistas que vieram de fora, eles fizeram o banco deles lá. Chegou uma hora que o Caio Machado, outro, dizia, vem cá, mas faz 4 dias nós estamos dentro do barranco, vieram o domingo, né? O jogo era na quarta, domingo, segunda e terça, 4 dias nós estamos aqui dentro. Aí disse, não tem outro lugar para nós ir. Dá uma dica. Dá uma dica para nós. Então, porque eles almoçavam e jantavam lá. Então, é um lugar que está sempre aberto. Então, né? E tu sabe que os prêmios que a gente ganha, Felipe, sempre é um combustível para a gente trabalhar mais, se dedicar mais, né? Eu me lembro que um dos primeiros prêmios que eu ganhei, um destaque, em 1981, prêmio João de Barro. O João Dive era o prefeito, ele que me entregou esse prêmio. Era o destaque de turismo em Porto Alegre, entendeu? Foi uma surpresa para mim, eu nem sabia que a gente tinha sido destaque, enfim. E a gente ganhou mais, hoje em dia tem mais de 70 prêmios. Mais de 70 prêmios. Nós já ganhamos e tal. E todo ano a gente ganha prêmio, então é um combustível forte para tu continuar trabalhando, entendeu? Para te dedicar, para continuar tendo esse sucesso, é os prêmios que tu recebe, lógico que... Se a gente não ganhar prêmio, a gente fica triste às vezes, né, Chico? Mas a maioria das vezes a gente Nós ganha. somos o primeiro restaurante que tem área de não fumante, primeiro, uma área... Mudou muito. Nós falamos Cara do cigarro. Do cara do cigarro. Mudou muito o fato de início, não ter mais possibilidade de fumar. No início houve uma resistência muito grande, viu? Mas como hoje todo mundo sabe que o cigarro realmente faz um mal à saúde, os fumantes entendem isso aí e respeitam muito. Mas no início, que nós pusemos um exemplo, nós somos o primeiro lugar que tem uma área não fumante. Algumas pessoas entravam, não, eu vou fumar aqui e tal. E a gente foi explicando, tem toda outra área que tu pode fumar. Essa é exclusiva para não fumante. Entendeu? Então até que nós ganhamos uma placa da Associação Médica do Rio Grande do Sul, depois que a gente conseguiu zerar todas as áreas, como o primeiro restaurante no Brasil a ter área zero de fumo. Entendeu? Então, até o Maluf nos copiou isso quando criou a lei em São Paulo. Quando proibiu a lei dos restaurantes, teve lá e eles não podiam fumar, ele copiou essa ideia nossa. O Barranco foi isso. No início, teve alguns estresses realmente, entendeu? Tinha pessoas que são radicalmente contra o cigarro, então se estressavam. Isso. Existia uma transição entre a área aberta, que não podia, a área fechada. E o Chico se incomodou algumas vezes, eu me lembro, uma senhora e tal. Mas hoje em dia está tranquilo, as pessoas obedecem. As pessoas ficaram com a consciência que não pode fumar, pronto, tá bom? Vão para fora ali. Fora. No Brasil todo, na calçada, na rua, tem uma parte que a gente separa disso. Eu me lembro da Eleonora Riso, cada vez que eu me lembro dessa questão de fumar ou não fumar. A Eleonora, que esteve comigo aqui, está abrindo o Aldente lá no centro agora, dizia uma vez assim, eu vou abrir um restaurante então só para os fumantes.
porque estão segregando o senhor. Ela fumava. Eu vou abrir um restaurante só para os fumantes, então. Né? Porque, afinal de contas, também é um direito das pessoas. Eu acho que é um direito. Mas eu vi isso na Espanha, se não me engano, tem um restaurante só para fumantes. É na Espanha, se não me engano, eu vi isso. Não sei, tem. Na Espanha, deve ter em outros lugares, mas... na Espanha eu vi que você está avisado. Aqui se fuma, tá? Quer fumar, não quer fumar, mas... Tem um restaurante do Rio que pode fumar charuto e comendo. Aqui pode fumar charuto. Ó, pessoal, aqui pode... Quem não quer, não entra nem no restaurante. Está avisado. Ali fuma charuto, dentro do restaurante, cigarro, charuto. Eu não sei como é que se consegue a lei, porque a lei é proíbe. Eu não sei se consegue um alvará especial, né? Para poder isso. Né? Existe alguma coisa para poder liberar, porque senão não poderia a lei federal, né? Mas a gente tenta entender isso. Como tu está um restaurante que é conhecido, a gente sempre tenta estar nas normas que nos mantém, entendeu? A gente foi um dos também da época da Boas Práticas. Nós somos hoje um restaurante também pela cuidado com toda a higienização. Nós temos um carrinho hoje que passa o processo todo de cuidado antes de chegar na mesa. Então a gente tem todos os cuidados para servir a alimentação, né? Então, nós temos um nutricionista que nos acompanha nos dois, Barranco e Barranquinho. Ela trabalha toda semana. Ela trabalha tanto no Barranco quanto no Barranquinho. Então isso nos deu um upgrade, nos ajudou muito a qualificar. Há poucos dias nós tivemos lá também uma visita pessoal da Vigilância Sanitária. E eles ficaram encantados, então não estava Chico. Ficaram encantados pelo tamanho da casa e da organização e da limpeza. Inclusive ela falava... Esse restaurante eu vou almoçar e jantar. Isso dá orgulho para a gente, né? Porque a gente tem uma responsabilidade grande de servir alimentação, é uma coisa muito séria. É uma alimentação mal produzida e levada à mesa de falta de cuidado, isso dá doença. Isso, né? Uma outra questão que vocês formaram, sempre foram times com muita longevidade, os times de vocês. As pessoas trabalham, a gente identifica as pessoas, a gente se identifica com isso. Como é que é isso? Como é essa relação de vocês? Há uma preocupação em manter o time de funcionários com bastante tempo mesmo? Porque eles identificam, a gente chega ali, as pessoas sabem, carne mal passada, bom nome, a carne mal passada, a carne bem passada. Tu gosta de costela, né? A costela tá boa. Né? Sempre... Isso é uma das coisas que agrega muito no Barranco, Felipe, porque existe a identificação do cliente com o funcionário. E nós, tanto o Chico como eu, temos o cuidado, quando a pessoa entendeu o Barranco, assimilou o Barranco, ele faz parte da casa. E eles se aposentam, ficam com a gente. Tanto eu tenho 6 pessoas aposentadas que trabalham comigo hoje em dia lá. É o Disseuzinho, é o Pacheco, é o Toninho, é o Arnoldo, é a Marilda e quem mais? Deixa eu ver. Se aposentaram lá dentro, começaram a trabalhar? Não, estão trabalhando lá dentro. Fora os que se aposentaram com mais de 40 anos lá, estão trabalhando, já estamos parados. Fora os que se aposentaram. Então eles se identificam e a gente permanece, até porque o cara entende o Barranco, entendeu? Então há uma identificação entre a gente e o funcionário. E isso ajuda muito na hora do cliente. Que o cliente não quer saber do Chico e nem de mim, ele quer saber do meu garçom. Ô, Jorge, onde é que eu sento? O que eu vou comer hoje? Ele não vai pedir para o Elcio nem para o Chico, entendeu? Chico, como é que é organizar aquela fila o dia que... como é que é isso? Como é que é? Porque é mesa lá fora, é mesa lá dentro. Como é que faz para organizar? É o seguinte, lá no Barranquinho tem uma mesa, vai para lá, depois nós vamos ver o que vai dar. Tu quer sentar agora? Mas eu acho que a mesa, a fila faz parte. A gente agora... De um tempo para cá, quando lota, a gente bota 2 moças para servir uma caipirinha, polentinha, um salchão picado de pé. E a fila também é uma congregação. O pessoal gosta de ficar na fila. Claro que tem uma organização forte, a gente segue um padrão de chegada, número de pessoas, então a gente tenta, se esforça através de um trabalho forte para que essa demora na fila não seja ao tempo que incomoda, porque chega, tu vai no museu, faz 1 hora e já te incomodou isso. Claro. Então a gente tenta equalizar isso. Claro, realmente é pesado, é estressante, mas a gente tenta amenizar um pouco isso. E vocês dois sendo conhecidos, todo mundo é amigo de vocês. É verdade. Sim. Elcio me dá uma força. Eu conheço alguém no mundo, no Brasil hoje, que bota a cara, que nem eu e ele botamos uma cara na porta. Eu não conheço ninguém, porque igual o dono ali, né? E a gente bota com confiança eu tenho trabalho. Tem o Chico que trabalha, o Chico trabalha num setor e o Júnior, meu filho, no outro. E eu fico andando. E daí chega lá o Felipe, me pega, Elcio, me vê para mim uma mesa aí, não, pode deixar que eu dou um jeito aí, vou lá. Entendeu? Então, mas eu sou assediado assim direto. Sim. Mas existe uma preocupação dele, minha, do Júnior, enfim,
que o cliente não fique muito tempo na espera. Existe, daqui a um pouco ele me diz assim, Chico, como é que está aí? Elcio, eu preciso estou deixando alguma mesa para 15 pessoas que faz muito tempo que estão de pé. Isso é outra questão, né? Isso é uma coisa que a gente se não preocupa muito. Não é uma mesa para 2 pessoas, tem gente que chega lá grupo. Sem reserva para... uma mesa para 10. Não é assim, né? Isso aconteceu, por exemplo, domingo, está acontecendo no Barranquinho, estou ficando mais no Barranquinho na fila. Tem uma moça lá que trabalha comigo também. Mas aí está vindo mesa de 12, de 14, de 16, e a gente está conseguindo, porque no barranco também tem essas mesas e às vezes tranca. Então, ele que está na porta, o Júnior que está na porta, ou eu que estou na porta, a gente tem que deixar, às vezes, o cliente está ali parado e diz, mas tem uma mesa vaga lá, ó. Ele não sabe que a gente está esperando do lado para poder juntar, porque senão a mesa de 12 vai esperar muito tempo. E daí vai começar a se irritar. Quando o cliente aguarda demais, ele começa a se irritar, irrita o que ele está trabalhando, enfim. Então a gente tem um jeito. E o Chico é especialista nisso. Verdade. Mas o fruto do trabalho ali, e o Barranquinho hoje é um resultado, claro, foi na época que a gente fez ele, mas reformado hoje, porque a gente perdia muitos clientes quando o barranco lotava e os clientes iam embora. Hoje a gente consegue, com a qualidade do Barranquinho, que são 3 tipos de cozinha ali. É a pizza, a massa e a parrilla. Então agregamos, quando está muito lotado o barranco, a gente consegue, não é dizer mandar, mas a gente consegue dar uma opção ao cliente. Se o senhor está com muita pressa, nós temos a nossa casa ao lado, que faz parte do grupo, e tem dado resultado. Hoje, para ter uma ideia, as pessoas já vão direto lá. Então já está lotando também. O Barranquinho já tem um público dele agora. Agora, nos primeiros tempos, o cara ia, entre aspas, por opção. Hoje em dia o cara vai porque quer ir, é diferente. Hoje em dia eu estou fazendo fila no Todo mundo quer ficar de frente para o mar, e de frente para o mar é o barranco. Todo mundo quer ficar numa mesa boa, né? Quer ficar assim, e porque todo mundo quer encontrar as outras pessoas, tem gente que vai para isso, para o social, né? Na verdade, uma vez, há muitos anos atrás, alguém fez um trabalho no barranco, fez uma pesquisa com os clientes e um cliente identificou um nome que eu achei muito sugestivo. O Barranco é um grande clube que não cobra ingresso nem nada, todo mundo se conhece, e é verdade isso. Todo mundo, tu vai lá, o cara sai de casa, onde é que eu vou? Vou lá no Barranco arrumar alguém. Aí tu vai lá, vai arrumar alguém, vai sentar na mesa, vai conversar. Já aconteceu comigo isso. Exatamente. Estou sozinho para almoçar. Onde é que eu vou almoçar sozinho em Porto? Eu vou no barranco. Alguém vai me convidar para sentar na mesa. Vou encontrar alguém que está ali esperando uma mesa. Vamos sentar juntos. É isso. E aquela parte externa, que é o pulmão verde da Protásio, árvore centenária, que lugar inabalável. Eu não conheço. Tem fora hoje do Porto Alegre, do Brasil, um lugar que tem tantas mesas embaixo de árvores e com aquele astral que é ali. Aqui tem pessoas que passam assim, ó. E outro detalhe que eu acho que do barranco, tu pode chegar no barranco meio-dia e sair de lá às 7 da noite, sem o garçom nunca dizer, quer conta, quer um cafezinho? Tu fica numa tranquilidade de além da tua refeição, é um lazer. Aquela pressão do garçom querendo fechar a mesa. É um lazer, né? Ao contrário, às vezes o garçom dá graças a Deus que tu fica mais... Exatamente. Mudou a maneira de 69 para cá, mudou a maneira de assar a carne, a churrasqueira é a mesma. O coração, afinal de contas, do barranco é a churrasqueira. É o único no Brasil com manual. O grande segredo do barranco são 2 coisas. De 71, quando fui para lá, mudou uma coisa. Eu tirei, tinha uma mastela com salmoura. Eu tirei fora a salmoura e botei sal grosso. A única diferença. Os cortes são os mesmos, a gente agregou alguns cortes, lógico, mas a maneira de assar é a mesma, tudo igual. Sal grosso, espeto parado. Churrasqueira, espeto parado. Isso. Não é espeto rodízio, não fica rodeando, é espeto parado. Eu entendo que... Carvão? Carvão de acácia. Sempre foi carvão de acácia? Sempre foi. Ou antes era lenha lá atrás? Não, lenha nós nunca trabalhamos. E eu entendo que algumas carnes, suíno, frango, às vezes ovino... dá até para estar num rodízio. Agora, carne de gado, eu entendo que não. Vou te explicar por quê. Tu bota uma maminha, uma picanha, uma costela gorda, ela vai assando, ela vai girando bem devagarzinho. E quando ela está num ponto de estar assado, o que acontece? A gordura abre os poros da carne, né? E a gordura, quando ela está em cima, a gordura não pinga, ela entra para dentro da carne. E ao momento que tu vai cortar a carne, tu vai sentir um sabor de sebo, de gordura na carne. Por isso que eu trabalho com espeto parado. E o sabor da carne é diferente do espeto parado. O senhor adquiriu aonde esse conhecimento? Não, lá foi com o tempo mesmo? Foi percebendo isso? Porque no arrodeando, ela penetra a gordura, entendeu? É que nem aquela história que tu vai fazer, eu vendo muito lá salada de radite com bacon, né?
Aí as pessoas querem saber por que o bacon fica diferente. Porque a gente frita o bacon um pouco e depois põe numa frigideira. E quando ele está já destilando bastante, saindo a gordura, a gente joga vinagre tinto, que os poros estão abertos, entra o vinagre para dentro do bacon. E daí tu serve, entendeu? E daí quando tu come o bacon, ele tem aquele gostinho de vinagre. Um gosto especial, por isso que as pessoas perguntam qual é o sabor disso. O que tu ia falar, Chico? Não, dizendo que o que não mudou é que a gente, que de umas poucas carnes do tamanho do banco, que é manual. Isso realmente faz um churrasco totalmente diferente, o Elcio estava dizendo. Que requer mais atenção, requer mais pessoal para trabalhar. Tanto é que nós temos uma equipe de 6 assadores, quase, né? Então, e o churrasco, que é fazer o churrasco faz em casa, digamos, entre aspas, né? Claro, a churrasqueira sempre é mais rápido por causa do tempo, mas esse é o verdadeiro churrasco que nós entendemos, diferente do, não que a gente contra o rodízio, mas nós entendemos que o rodízio dá essa são trabalhos diferentes, né? São trabalhos diferentes. Uma coisa que eu não faço na minha casa, por exemplo, é fazer lombinho de porco com queijo. As pessoas me perguntam, eu já fiz, já mostrei e tal, está no livro. Qual é o segredo? O segredo é o calor da churrasqueira, do forno, entendeste? Ali dentro do forno, da churrasqueira, ele adquire um calor muito alto. Aí tu assa o lombinho, aí quando ele estiver assado, tira o sal e põe queijo dos dois lados e tu leva 30 segundos para cada lado, ele cristaliza, ele fica crocante, o queijo tu tira. E daí o cara diz, foi fazer na minha casa, eu não consigo. Churrasqueira não tem o mesmo calor, tu não vai colocar a quantidade de queijo, tu vai fazer um lombinho ou 2 na tua casa, tem que botar 4 kg de queijo ralado para ensopar ele bem, empanar ele bem com queijo, entendeu? Então são pequenas coisas. Na minha casa, eu gosto de fazer churrasco, faço churrasco sempre. Não faço lombinho com queijo. Quer que o lombinho com queijo vai comer no barranco. Mas já deu a explicação de que por que, então, nas casas nossas, e eu já tentei fazer, é o seguinte, você tem que estar com a churrasqueira em alta temperatura para quando entra com o queijo também fazer rápido. Não é rápido aquela massagem, né? Não é deixar ali. Americano aqui em São Paulo existe um local, eu acho ainda, Jardim de Nápoles, faz um polpettone fantástico, né? Daí espetacular. Daí a gente tentou fazer, uma vez ele fez no programa do Jô, ele falou e mostrou. A gente tentou fazer em casa. Só que ele não deu o segredo da temperatura da máquina de fritar, entendeu? Aí que está o pulo do gato, está nisso. E são segredos que ele mantém. Eu tenho que começar a encaminhar o final desse programa, infelizmente. Senhores, me digam o seguinte, só uma última curiosidade. Há uns bons 20 anos, quando a gente foi evoluindo em Porto Alegre algumas questões, vocês começaram a montar uma carta de vinhos. Bom que a gente bebia bastante também, né? Duas questões, na verdade. Em primeiro lugar, como é que é montar uma carta de vinhos como aquela? Tem o prazer, na verdade, vocês foram buscar, beber, contrataram alguém, como é que foi? Bom, eu e o Chico fizemos durante 6 meses na minha casa, inclusive minha mulher acompanhou também, um sommelier para a gente conhecer um pouco de vinho, porque como é que tu vai sugestionar, o cliente vai lá e diz, olha, eu quero um vinho que me acompanha uma carne. Aí tu vai ter que perguntar para o cliente como é que ele gosta de beber, se ele está acostumado a beber, tipo de vinho, mais forte, mais fraco. Para isso, eu e ele fizemos um curso, um sommelier 6 meses na minha casa, e a gente aprendeu um pouco, pelo menos. Que é bom, né? Eu sabia da história. É um bom curso de ser feito. É um bom curso, e aí a gente conseguiu, e o Chico se dedicou mais do que eu. Na verdade, eu gosto mais de beber o vinho. O Chico, o Chico gosta mais de sugestionar, mas eu gosto de sugestionar. Eu acho que a gente, com o Elcio também viaja bastante, eu gosto de pesquisar, ler, e o vinho é uma coisa, assim, tu indicar um vinho para um cliente, primeiro é fácil porque nós estamos com carne vermelha, então nós podemos indicar, depende de um Cabernet Sauvignon, um Merlot, tá? Fazer a carta também não pode ser uma carta que não haja consumo nela, a gente tem que fazer uma carta que seja consumida, às vezes a pessoa, eu sempre digo, até quanto tu quer investir para tomar o vinho? Claro. Então é uma pergunta, dizer, tem um momento que, naquele momento especial, ele quer investir um pouco mais, às vezes tem um momento que ele quer passar de rápido. Então, o vinho, ele ainda está abaixo, nós estamos muito abaixo ainda do Uruguai e da Argentina, né? Nós estamos menos de 2 per capita para o consumo de pessoa. 2 litros. Per capita de consumo, da Argentina se não me engano, é quase 15, 20. Eu acho que 15, 15, 20. Não vou falar da Europa. Então, eu acho também que a taxação, falando disso, a taxação no Rio Grande do Sul e no Brasil é muito alta, em termos de vinho alto. Nós temos excelentes vinhos gaúchos,
que passaram por restauração. O próprio miolo fez um miolo terroir fantástico, que o Michel Rolland fez toda a coisa. E agora outros vinícolas também especializaram muito nisso. Mas às vezes eu sinto que o gaúcho conhece pouco, porque gosta muito do chileno, né? Acho que se criou esse negócio do chileno ser um bom vinho, a gente facilita, a gente é meio preguiçoso. Isso, né? A gente é meio preguiçoso de seleção. Se tem um vinho chileno, a gente vai meio que correndo pro Mas chileno. nós temos, Felipe, uma bela carta. Mas a carta é maravilhosa. Uma bela carta de vinho, ela é bem sensível. E agrada a todos. Não você tem coisa muito cara, mas, enfim, isso é importante quando um cliente ele pede sugestão. Normalmente tu já foi conversando com ele um pouco, tu já sente se ele já conhece vinho ou não. Aí tu vai ter o caminho que tu vai tomar, entendeu? Bom, esse já está tomando vinho, vamos nesse nível. Aí tu vai dando uma sugestão, ele vai dizendo se vai ou não vai. Tu entendeu? Tu vai tocando aí, daí tu Essa vai sentindo. Essa musiquinha aí está nos mandando embora. Passa muito rápido. Eu quero agradecer muito a vocês por terem saído do barranco, os dois, terem vindo aqui conversar conosco. Tá? Parabéns. 50 anos, portanto, daqui a 2 anos, em 2019, 50, rumo aos 50, o barranco vai chegar, como disse o Chico, com juventude, com frescor, vai ser um cinquentão maravilhoso, porque afinal de contas se renova e tem essa preocupação de vocês de renovar permanentemente a casa. Muito obrigado pela presença aqui. Uma excelente noite, Elson. Boa noite, Chico. Maravilhosa noite para vocês. Obrigado, Felipe, por nos convidar aqui para vir falar do barranco, que para nós é uma paixão falar do barranco, e ter nos dado essa oportunidade no teu grande programa. Realmente é uma honra, né? E dispensa comentário, Felipe. Tu já está quase 50 anos na tua comunicação aqui no barranco. Eu comecei em 79, 10 anos depois do barranco. Então, parabéns. Já no berço, já pegava o microfone. Nos deixa bastante orgulhoso de participar. Teu programa é muito qualificado e muito ouvido. Muito obrigado. Obrigado pela força. Obrigado mesmo. Elson e o Chico foram os meus convidados de hoje. A você, muito obrigado pela sua sintonia. Nós voltamos amanhã. Tchau.